Olá pessoal, esse vídeo é uma pequena apresentação do teste de hipótese, o teste T para a média de duas amostras relacionadas ou combinadas ou pareadas, ou em par. Bom, apresento aqui de início um problema hipotético. Você testou dois métodos de ensinar raciocínio lógico a uma turma. O número de erros por 30 questões resolvidas está tabelado abaixo. Há uma diferença entre esses dois métodos? Então vamos supor que de uma turma, não sei quantos componentes, você tenha selecionado aleatoriamente alguns alunos para estudarem o método 1 ou mediante o método 1 e um outro grupo de alunos para estudar mediante o método 2, estudar raciocínio lógico. E vamos supor que o número de erros que esses alunos tenham tido em 30 questões seja esse aqui. Essa forma aqui de seleção das duas amostras se dá de modo que a amostra dos alunos que utilizou o método 1, essa amostra é construída, é selecionada de forma independente da outra amostra. Mas às vezes nós podemos trabalhar de uma outra forma. Por exemplo, aqui nós teríamos possivelmente o risco de acidentalmente escolher os melhores alunos, os que têm maior facilidade para questões de raciocínio lógico, ou para aplicação do método 1 ou do método 2. Então, acidentalmente, nós poderíamos pegar os melhores alunos para um dos métodos, e os nossos resultados seriam mascarados por um ruído. Okay? Nós poderíamos minimizar esse ruído ou mesmo eliminar esse ruído se trabalhássemos com amostras combinadas. O que seriam amostras combinadas? Seriam, por exemplo, neste tipo de problema, selecionarmos os mesmos alunos para testarem ambos métodos. É o que eu apresento aqui nesse slide. Amostras combinadas porque, ao selecionarmos os componentes da amostra que testaria o método 1, esses mesmos componentes também testariam o método 2. Então, essa é apenas uma das formas de combinar duas amostras. E existem outras formas que, eventualmente, vou estar apresentando em outros exercícios. Ok? Então, o benefício de fazer com que esses alunos testem os dois métodos é a eliminação de um ruído do tipo os melhores alunos acidentalmente serem selecionados para um dos métodos. Ok? Bom, então nós estamos aqui tratando de combinar duas amostras para a realização de um teste T para a média. Esse teste, denominado agora de teste T para amostras pareadas ou combinados, ele vai testar a diferença média entre as duas populações relacionadas. Então vai testar a diferença média, por exemplo, Ana, a diferença entre o método 1 e o método 2, 2 pontos. O Arthur, a diferença 1 ponto. Cláudio, a diferença 3 pontos. Então essas diferenças, no caso aqui, essas 5 diferenças médias seriam tratadas estatisticamente. Ok? Nós temos outras situações possíveis para aplicação da combinação ou do pareamento de amostras, como por exemplo situações em que avaliamos uma entidade, uma pessoa, alguma coisa assim, antes e depois da realização de determinado evento. Seria o caso, por exemplo, de avaliarmos dietas de pacientes e queremos saber se essa dieta alterou o peso significativamente ou não desse paciente. Então pesaríamos esse paciente antes e após a dieta. Para cada componente, ou seja, para cada par selecionado, nós calculamos a diferença. Ok? Bom, duas premissas importantes.
Ambas populações são normalmente distribuídas, ou aproximadamente aproximadamente se comportam conforme a distribuição normal. Caso não tenhamos certeza disso, é melhor trabalharmos com amostras de tamanho grande, ou seja, tamanho 30 ou superior. Aqui a confecção de hipóteses podendo estar associadas a um teste de hipóteses unicaudal à esquerda, unicaudal à direita ou bicaudal. No nosso problema, queremos avaliar se existe diferença entre os dois métodos, então nós teríamos um teste de hipóteses bicaudal. É a situação aqui. A hipótese nula corresponderia à média das diferenças igual a um valor que é aqui representado por ΔZ, que é conhecido também como hipótese da diferença das médias, e esse valor para o nosso problema vai ser o zero. Então a hipótese nula é a média das diferenças é igual a zero. A hipótese alternativa, a média das diferenças é diferente de zero. Ok? E nesse caso, no teste bicaudal, nós vamos ter dois valores críticos, um valor crítico com sinal negativo, associado à significância dividido por 2, alfa dividido por 2, e um valor crítico superior, um valor crítico com sinal positivo. Essa região central é a região de H0, as regiões extremas são as regiões de H1. Nós rejeitaremos a hipótese nula se a estatística T calculada cair na região extrema, ou à esquerda ou à direita. Se nós tivéssemos um teste unicaudal à direita, a hipótese nula seria a média das diferenças é menor ou igual a ΔZ, que poderia ser o zero. A hipótese alternativa seria a média das diferenças é maior do que um ΔZ, e esse ΔZ poderia ser o zero. E neste caso, toda a região de H1 estaria à direita, associada ao alfa ou à significância, teríamos apenas um valor crítico, um valor limite, que seria o T associado ao alfa. Poderíamos também ter um teste unicaudal à esquerda, onde a hipótese nula seria a média das diferenças maior ou igual a ΔZ, podendo ser o zero. E a hipótese alternativa seria a média das diferenças menor ou igual a ΔZ, esse ΔZ podendo ser o zero. Ok? Neste caso, toda a região de H1 estaria à esquerda, todo o alfa significante estaria à esquerda, e o valor crítico seria apenas o valor crítico inferior, valor com sinal negativo, e nós rejeitaríamos a hipótese nula se a estatística T calculada caísse nessa região de H1. No teste T para a média de amostras combinadas, o número de graus de liberdade corresponde ao número de pares menos 1. Reforçando para cada par, nós calculamos as diferenças, ou a diferença. Então, tendo n pares, teremos n diferenças. E calculamos tanto a média das diferenças quanto o desvio padrão amostral das diferenças. O desvio padrão das diferenças calculado com base no número de graus de liberdade, n-1. Ok? A estatística T ela é calculada comparando-se a média das diferenças com a média associada à hipótese nula, que no nosso caso é o ΔZ, e corresponderia ao valor nulo. Então, se nós queremos comparar os dois métodos para verificar se eles trazem alguma diferença significativa em termos de número de erros, em 30 questões de testes lógicos, o que nós queremos saber se a média das diferenças se afasta significativamente do zero, do valor nulo. Ok? Então, para o nosso problema, e para uma boa parte dos problemas que surgem em testes T para a média com amostras combinadas, o numerador é a média das diferenças menos o zero. Essa diferença, essa distância, é convertida em número de erros padrão,
dividindo-a pelo erro padrão. E o erro padrão é o desvio padrão das diferenças, dividido pela raiz quadrada de n, raiz quadrada do número de pares. Ok? Vocês podem observar que aqui a estatística T, ela é semelhante à estatística T para a média de uma amostra. Ok? Reforçando, o número de graus de liberdade é o número de pares menos 1. Desculpa, aqui está errado, o número de n é o número de pares, e o número de graus de liberdade, correto, é o número de pares menos 1. Bom, vamos aqui a um exemplo. É o mesmo contexto, só mudei aqui o nome dos personagens. Então você testou 2 métodos de ensinar raciocínio lógico a uma turma. O número de erros por 30 questões resolvidas está tabelado abaixo. Há diferença entre os métodos? Então, supostamente selecionamos aleatoriamente esses 5 alunos para testarem tanto o método 1 quanto o método 2. E na última coluna direita nós estamos calculando a diferença. Erros do método 2 menos erros do método 1. Poderíamos fazer o contrário. Erros do método 1 menos erros do método 2. Ok? Apenas a escolha M1 menos M2 vai nos levar possivelmente a uma estatística T com sinal positivo, enquanto que a escolha M2 menos 1 está nos levando aqui a uma estatística T com sinal negativo. Ok? Bom, fazendo então 2 menos 1, temos a média das diferenças correspondendo a menos 21 dividido por 5, o que dá menos 4,2. E o desvio padrão amostral dessas diferenças correspondendo a 5,67. Com essa média, esse desvio padrão, chegamos ao cálculo da estatística T. A média é menos 4,2 comparada com o zero. Essa diferença no numerador dividida pelo erro padrão, que é 5,67 dividido por raiz de n, raiz de 5. E aí chegamos à estatística T de menos 1,66. Bom, com relação aos valores críticos, limites inferior e superior, se vocês buscarem uma tabela T, vocês vão verificar que, eu esqueci de comentar, vamos supor aqui que estejamos realizando teste de hipótese com alfa de 0,01, ou seja, um alfa de 1%, um grau de confiança 99%. Nessas condições, eu na tabela T, vocês buscariam a coluna onde o alfa sobre 2, a área à extrema direita, seria igual a 0,005, e nessa coluna a área de 0,005, e na linha associada a número de grau de liberdade, n-1, igual a 4, vocês encontrariam um valor crítico de mais ou menos 4,604. Então o limite inferior, o valor crítico inferior a menos 4,604 erros padrão, e o limite superior mais 4,604 erros padrão. Como a nossa estatística está caindo na região de H0, nós não rejeitamos a hipótese nula. E chegamos então à conclusão de que não há diferença significativa entre os dois métodos de treinamento para a realização de testes de raciocínio lógico. Ok? Nós poderíamos também transformar essa estatística T em um valor P, mas eu deixei isso para outro vídeo. Por enquanto é só. Um abraço.